Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para você, meu irmão, minha irmã, de todo este meu Brasil. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça, desse seu irmão em Cristo, desse que vos fala, Nilson Queiroz. Talvez você não me conhece, eu sou apenas seu irmão, eu não sou nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum pastor. Eu sou apenas um ex-pastor. Mas como disse João Batista, a voz que anuncio o caminho. E eu digo que São Paulo era o pregador da incircuncisão e Pedro é o pregador da circuncisão. Eu sou o pregador da incircuncisão. Mas, meu irmão, eu quero te agradecer de todo o coração pelos seus comentários, pela sua cooperação. Agradeço de coração. Muito obrigado por tudo. E o título da mensagem que eu tenho é essa: Por que o homem tem medo da morte? Não deveria ser assim. Porque todos nós, quando nascemos, nós temos um tempo de vida aqui na Terra. Jó, capítulo 14, versículo 5. Não passa nem um dia e nem falta. É no dia certo. Você já tem visto isso, está tão certo como 2 mais 2 são 4, que o que esse livro relata é verdade. Tem vezes que um carro se choca com outro, um carro pega fogo, cai, talvez, de uma ponte. Muitas coisas acontecem, muitos acidentes. E talvez morre várias pessoas, mas você sai apenas com arranhão. Por quê? A sua hora não chegou. Quantas pessoas no acidente até de avião, você viu aquela vez que aconteceu, agora, uns anos atrás, que parece que 6 ou 7 pessoas daquela queda do avião saiu vivo lá de dentro, porque a sua hora não é chegada. Mas o tema da mensagem é esse: por que o homem tem medo da morte? Porque ele não sabe para onde vai. Ainda que ele seja religioso. Se quem tivesse medo da morte fosse só aquele que está fora, conforme as religiões protestantes, as religiões crentes chamam de ímpio, chamam de desviado, chamam de desigrejado, chamam aí de pessoas ímpias. Eu ainda mais, você vê muitos crentes que temem a morte, têm medo de acontecer qualquer coisa com ela. Então, meu irmão, minha irmã, você tem visto aí muitos crentes, quando fica doente, eles deviam ficar contentes. Oh, chegou a hora de Deus vir me buscar. Eu vou para um lugar glorioso, uma cidade santa, uma cidade celeste. Estou cansado dessa vida. Estou deixando esse mundo. Não. Corre para o hospital. E eu não estou dizendo isso para os membros de banco. Estou dizendo isso para os líderes, aqueles grandes, aqueles que se colocam como apóstolo, como bispo, aqueles que são famosos, escrevem vários livros, escritores de livros, aparecem na televisão, juntando aí milhares e milhares de pessoas nos estádios, nessas grandes reuniões que eles fazem, nesses congressos. Esses procuram ter um convênio muito bom e são os que mais procuram o médico. Qualquer uma tosse, qualquer uma dorzinha de garganta já corre para o médico. Mas espera um pouco. Por quê? Eles não são aqueles homens de Deus? Aqueles que, se ele subir, já vai diretamente para o lugar onde está Deus?
Porque se Jesus disse aquela palavra, né, em João, capítulo 11, lá para Marta e Maria, na morte de Lázaro, eu sou, né, a ressurreição. Seu irmão vai ressuscitar, Marta. Eu sei, Senhor. Mas ele vai ressuscitar no último dia, no dia da ressurreição. Eu sou a ressurreição em sua vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, esse nunca morrerá, mas passará desta vida para a vida eterna. Vocês creem nisso? Crê, Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas eu pergunto, os crentes têm crido dessa forma? Qualquer coisa que acontece, você vai no hospital, você vê muitos crentes aí, talvez internado, esperando um milagre, esperando a oração, e ceia é levado ali. Por quê? Eles não crêem que o céu é melhor do que a terra? Mas então por que eles temem a morte? Porque eles não sabem para onde vão. É o que perguntou, o discípulo perguntou para o Senhor: Senhor, mostra-nos o caminho, porque não sabemos. Eu acho que foi Tomé que perguntou. Se foi Tomé, sim, foi um dos apóstolos que perguntaram: Senhor, mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Ou ninguém vem a Deus a não ser por mim. Então, os próprios crentes que ficam pregando, andando de um lado para o outro, nas emissoras, sortando cartaz pelas ruas, pregando em cima das tribunas desses grandes templos, eles não creram no que eles fazem. Eles falam tanto na vida eterna, nessa volta de Jesus que não existe. Isso é uma mentira. E o povo fica crendo numa coisa que não existe. Como eu posso crer numa coisa que não existe? E eles acreditam, mas não confiam. Porque acreditar é uma coisa e confiar é outra coisa. Quando Jesus disse àqueles 10 leprosos: vai, Senhor, tem misericórdia de nós. Estava leproso aqueles 10 homens. Vai e mostra ao sacerdote. Vai ao templo e mostra ao sacerdote. Mas mostrar o quê? Ele não podia entrar dentro da cidade. Então, eles fizeram um ato bonito, porque eles creram e confiaram. Vai. Como nós vamos? Nós estamos leprosos. O senhor tem primeiro que curar nós, para depois nós ir mostrar. Eles saíram leprosos, caminhando os 10. De repente olharam no seu corpo, não tinha mais lepra. Depois vocês sabem, vocês olharem ali, vocês sabem que esses leprosos, eles foram um só. Voltou para glorificar a Deus, para agradecer a Jesus de Nazaré. E os 9 foram embora e aquele que voltou era um samaritano. Bem, então por que temer a morte? Se você disse que na casa de meu pai, Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eis que vou preparar lugar. E quando tiver ido, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também comigo. Vocês não creem nisso? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Vocês têm tanto conhecimento dentro desse livro que isso já aconteceu. Vocês estão esperando o quê? Quem é a casa que Jesus se referia? Na casa de meu pai há muitas moradas. Que casa é essa? Ele falou muitas. Ele falou, na casa do meu pai há uma morada. Ele não diz uma. Por que ele diz muitas? No plural. Ainda a sua mente não se abriu? Quando João olhou, ele viu a nova Jerusalém que do céu descia. E ela desceu para ficar. Ele não viu ela subindo, não, ele viu ela descendo. Por que você está esperando a Jerusalém em cima? Se hoje nós somos a morada de Deus. O que está em 1 Coríntios 3:16? Não sabeis que vós são o templo e a morada de Deus?
e que Deus mora, habita dentro de vós? Então, quando ele diz na casa de meu pai há muitas moradas, quem são essas moradas? O seu povo. Porque ele foi, voltou e habitou dentro de nós. Nós somos a morada de Deus. Mas voltando, por que a maior parte do povo teme a morte? Porque eles não sabem, não são ensinados para onde eles vão. O que é ensinado dentro desses movimentos é que eles têm que ser ofertantes, dizimistas fiéis, participar daquele chamado batismo, participar da ceia, participar de todos os cultos que tiver ali, todas as reuniões que tiver ali, ele tem que participar. Ser ali um membro ali constante dentro daquele local, ser obediente ao seu líder, e ele fazendo tudo que é ensinado ali dentro, que ele tem direito de ir para o céu. Mas por que quando ele fica doente ele corre para o hospital? Se tem um lugar que o aguarda muito melhor do que a terra, ele não precisa mais trabalhar, ele não vai sentir mais dor, não vai ter mais problema, não vai ter mais calúnia, não vai ter mais nada, perigo de assalto, acidente, nada mais. Mas por que teme a morte? Porque eles não sabem para onde vão. Essa é que é a verdade. Eles não sabem nem de onde vieram e nem para onde vão. Porque se é o ímpio, como eles chamam de ímpio, aquelas pessoas sem conhecimento, eu ainda me calaria. Mas são aqueles que estão ali ensinando, fizeram teologia, se especializaram dentro deste conhecimento e temem a morte. Eles não querem morrer, porque este mundo é bom. Este mundo, porque para o lugar aonde você vai, como disse Eclesiastes capítulo 5, capítulo 9, versículo 5, que os vivos sabem que hão de morrer. Todos os vivos sabem que tem que morrer. E já vem a este mundo sabendo que a morte é tão certo como 2 mais 2 são 4. E para o lugar onde eles vão não existe fazenda, não existe indústria, não existe ciência, não existe nada. Você continua lendo. No versículo 7 diz: coma o seu pão e beba com alegria a mulher que você ama, porque Deus se agrada disso. Porque para o lugar onde você vai, não existe mais lembrança deste mundo, porque tudo já passou. A sua memória foi entregue ao esquecimento. Coisa que não existe. Você não se lembra mais que você foi filho, que você foi pai, que você foi marido, que você já viveu. É apagado. Não existe mais nada. Então, meu irmão, minha irmã, por que você teme a morte? A morte é apenas uma mudança de vida. Você deixar, como Eclesiástico 12:7, o corpo volta para a terra. Que o lugar desse corpo é na terra. E o espírito volta para Deus. E agora, essa matéria volta a ser o que era, terra. Ela não é mais outra coisa a não ser terra. Ela volta para a terra, como disse Deus no capítulo 3:19 de Gênesis, tu vieste do pó, Adão, e para o pó tornará e virará pó. Então, por que você teme? Sendo que você, deixando este mundo, você deixa de existir. Você deixando este mundo, acabou. Não tem esse negócio de fazer aquele funerário e recomendar, como existe em algumas religiões, recomenda a alma para Deus e tal, tal. Estamos aqui orando, nós sabemos que ele já está... Não, acabou. A vida acaba após a morte. Mas, irmão Nilson, a vida acaba após a morte? Está aqui, ó. 14:10.
de Jó. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Ele não existe mais. Morrendo o homem, ele deixa de existir, ele não passa a existir mais. Acabou. Mas, irmão, quando o homem morre, o corpo dele vira pó. Mas e a alma dele? O que é alma, meu irmão? Eu explico isso várias vezes. O que é alma? Você está há tanto tempo, eu já tenho perguntado essa palavra até para pastores. E eles não me respondem o que é alma. Nem eles sabem o que é alma. O que é espírito? Eles não sabem o que é espírito. Adão não tinha espírito. Porque muitos homens, muita gente, não tem espírito, tem fôlego de vida, como era Adão. Como os animais. Você olha para Eclesiastes capítulo ali, 19, você vai encontrar ali que assim como os animais, morrendo os animais, a alma dele não sobe, ele se desfaz na terra. Assim também o homem. O homem não sobe, o homem desce. E o próprio Jó diz que assim, me parece que no capítulo 7, versículo 9 de Jó, diz que assim como as nuvens se desfaz pelo vento, é aquele que desce à sepultura, nunca mais tornará a subir. Quer dizer, então você não tem que temer, você não tem que se preocupar, porque o que está dentro de você, se é de Deus, como disse no capítulo 8 de Romanos, versículo 9. Quem tem o Espírito de Deus, ele é de Deus. Não é porque você é membro da Assembleia, membro da congregação, membro de qualquer outra denominação, você está ligado a esse negócio de nome escrito. Escrito o quê? No céu não tem livro, nem no céu não tem caneta, lá no céu não tem essas coisas. O céu é um lugar celestial, lá não existe nada das coisas daqui da terra. Ali diz assim, quem tem o Espírito de Deus? Quem tem? Então a palavra está bem certa ali. Quem tem? Então nem todos têm. Então esse é de Deus. E no versículo 14 do mesmo capítulo diz assim, quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Quem tem perna, anda. Quem tem mão, toca, pega, apalpa. Quem tem olhos, vê. Quem tem ouvido, ouve. Mas quem não tem, não faz. Então, o que Paulo mais ou menos quis explicar é o seguinte, quem tem o Espírito de Deus, volta para Deus. Então, o ser humano não tem esse conhecimento porque vocês não conhecem a graça. Vocês estão dentro do sistema. E o sistema só diz que vocês têm que participar de jejum, de oração, de ceia, de batismo, de dízimo e obediência àquela religião. Mas aquela religião Deus não conhece. Porque Deus não habita neste lugar. Deus nunca habitou num templo. 17:24 de Atos. 7:40 e 7:48 de Atos. Deus nunca habitou em templo. Se Deus nunca habitou, quem é que habita lá? O homem. Simplesmente o homem. E usa este livro, que este livro é um livro judaico. Não é um livro brasileiro. O Brasil veio existir há 520 anos atrás, 524 anos atrás. O Brasil passou a existir. E olhamos lá, 4, 5 mil anos atrás. Por que querer pegar coisa de 4, 5 mil anos atrás e trazer para os dias de hoje? Então, voltando para a mensagem. Muitos têm medo da morte, porque eles nunca alguém foi aonde estão os mortos e voltou e falou assim, eu sei para onde vão os mortos. Os mortos vão para tal lugar? Não, os mortos vão para a terra e vira terra. Acabou. Como uma pessoa vai aonde estão os mortos se os mortos não existem? Porque o Espírito é de Deus. Deus ele é o Pai do Espírito. No capítulo 12 de Hebreus, versículo 9, Deus ele é o Pai do Espírito, o Pai da sua carne, seu pai, sua mãe biológica. Então Deus não tem nada com esta carne. Deus tem com o Espírito e se é que ele é de Deus. Por isso que Jesus diz uma palavra que muita gente não para imaginar. Lá no capítulo 22 e 14 de Mateus, ele diz, muitos são chamados. Então, ser chamado é uma coisa. É como uma empresa. Uma empresa talvez precisa aí de 30, 40 funcionários, chama aí centenas ou até milhares
aparece lá. Ele pega lá 30, 40, 50 funcionários só, o resto ele dispensa. Então é mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Muitos são chamados. As chamadas igrejas aí estão abarrotadas. Mas quem garante que eles vão para o céu? Porque essa carne e sangue, 15, 50 de Coríntios, não herda o céu. O que vai herdar o céu? Eu vou encontrar com meu pai lá, vou encontrar com a minha mãe, com meu filho, com meu irmão. Para com essas tolices. Isso é uma tolice quem pensa desta forma. Porque espírito não tem forma. Espírito não tem cor, não tem sexo, não tem tamanho, não tem. Não existe ninguém que consegue explicar o que é o espírito. Mas fôlego de vida. Adão tinha fôlego de vida e não tinha espírito. Então o que é o espírito? Você aí que se acha tão inteligente, me explica qual é a forma do espírito. Não tem. Quando a Bíblia fala espírito, isso não adianta. Porque nem mesmo Paulo explicou o que é o espírito. Salomão não explicou o que é espírito. Só fala de espírito, 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 mas o que é o espírito? Não existe dentro deste livro um relato. Qual é a forma do espírito? Então, meu irmão, você que é tão religioso, está aí tão ligado à sua religião e teme a morte. Por quê? Porque você não sabe para onde você vai. Porque a própria palavra de Deus diz que o ímpio, quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não se afirma em nada. Ele é um mau pai, um mau filho, um mau irmão, um mau trabalhador, um mau patrão, ele é um mau vizinho. Ele se comporta mal em tudo. E ele diz que ele vai, um dia, ele vai perecer. Porque Salmo 37, versículo 20, diz que o ímpio desaparece como fumaça de Deus. Então é isso. Então você não se preocupe. Mas a pergunta é essa: por que os crentes, os homens em geral, têm medo da morte? Porque eles não sabem para onde vai. Eles não têm certeza como eles chamam de vida eterna. Mas a Bíblia diz que morrendo o homem, ele deixa de existir. Fique com esta palavra. Que a graça de Cristo continue resplandecendo sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.